O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou na manhã desta terça-feira a segunda reunião ministerial deste ano de 2025. Como sempre, eu preciso destacar aqui alguns pontos da sua fala, começando por esse. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele, ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. O presidente Donald Trump, de fato, publicou na noite de ontem um aviso muito enfático aos países que impõem ou estão tentando impor impostos e regulamentações às empresas de tecnologia norte-americanas, e esse anúncio, a depender do ponto de vista do observador, pode ser visto como algo autoritário. Agora, vem cá, se a posição do governo dos Estados Unidos é vista por Lula como uma atitude de quem pensa ser o imperador do planeta Terra, como poderia ser descrita então a posição de um governo que está fazendo uma nova tentativa de impor uma regulação das redes sociais, sendo que nem o povo, nem o Congresso querem que isso seja feito? Como poderia ser descrita a posição de ministros de uma Suprema Corte que, mesmo sendo do Judiciário e não tendo sido eleitos pela população, atropelam o poder legislativo e impõem uma própria regulação em nome de uma suposta democracia? Como poderia ser descrita a posição de um ministro da Suprema Corte que, além de controlar o que acontece dentro do país, ainda tenta fazer com que as suas determinações sejam cumpridas no território de outro país? Percebe como a indignação de Lula é muito seletiva. Percebe como não se trata daquilo que é feito, mas de quem faz. E, na verdade, esse recado publicado por Trump ontem tem um país específico no centro desse aviso: o Brasil. É o governo Lula que mais tem tentado criar barreiras para a liberdade de expressão e para a atuação das redes sociais em seu respectivo território, e também é o governo Lula quem mais tem se aproximado da China. A fala de Lula, na verdade, é uma tentativa de generalizar uma briga que foi causada por ele mesmo. Lula não mede esforços para colocar mais lenha na fogueira em cada um dos seus discursos, ou seja, não mede esforços na hora de provocar o valentão, mas na hora de apanhar, ele quer colocar todos os demais na sua frente, como se ele fosse apenas um figurante nessa história. Agora, ainda nessa mesma reunião ministerial de hoje, Lula também fez novas provocações, e dessa vez ainda mais agressivas, a Eduardo Bolsonaro. E o curioso é que, dessa vez, Lula introduziu o assunto dizendo que elaborou uma suposta lista. E depois, uma coisa importante com o Peregrino que eu acho, é que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte: o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, seja respeitado. Não é possível, eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a disfarçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria
Ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Eu acho que essa relação escrita por Lula nunca vai aparecer, porque sequer deve ter sido escrita. Mas eu confesso que fiquei curioso para ver quais são os nomes que aparecem nela, caso exista. Primeiro de tudo, precisamos dizer: que credibilidade tem Lula para acusar qualquer pessoa de ser traidor da pátria? Lula é o cara que, junto com o ditador cubano Fidel Castro, criou o famoso Foro de São Paulo, um grupo que até hoje tenta implantar na América Latina uma grande nação socialista. E segundo, será que Lula incluiu nessa lista os nomes dos seus velhos amigos, como o próprio Fidel Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, entre outros? Afinal de contas, todos estes foram, ou ainda são, ditadores que colocaram a população dos seus respectivos países em condições de extrema pobreza para sustentarem os seus regimes e suas ideologias. Se isso não é traição à pátria, me desculpem, mas nada mais se encaixaria nesse conceito então. Agora, o ponto mais importante que eu preciso destacar nesse vídeo não é algo que foi dito por Lula hoje nessa reunião ministerial, mas o que foi dito por ele ontem. Na tarde dessa última segunda-feira, Lula se reuniu com o presidente da Nigéria. Após a reunião, em uma declaração conjunta à imprensa, o presidente brasileiro afirmou que um dos assuntos do encontro foi esse. A preocupação com o combate ao crime organizado, o terrorismo e ao tráfico internacional de drogas também esteve no centro da nossa reunião de hoje. Uma das consequências perversas da globalização é a articulação de grupos criminosos para além das fronteiras nacionais. Nenhum país, isoladamente, conseguirá debelar a criminalidade transnacional. A criminalidade está evoluindo a uma velocidade sem precedentes, exigindo ações multilaterais urgentes e coordenadas. Pois é, agora eu pergunto, se nenhum país, isoladamente, conseguirá debelar a criminalidade transnacional, como disse Lula, por que então o seu governo recusou-se a classificar facções criminosas brasileiras, que já atuam em territórios de outros países, como grupos terroristas? Ao recusar-se a fazer essa classificação, o governo Lula recusou, como consequência, uma cooperação internacional do próprio governo dos Estados Unidos, que foi quem fez essa sugestão, e também a possibilidade de ampliar suas próprias medidas de combate ao crime organizado. Sim, a justificativa na ocasião foi de que a legislação brasileira vigente não permitia essa classificação, o que é verdade. Só que então foi protocolado na Câmara um novo projeto de lei para alterar a legislação e permitir que isso fosse feito. O governo Lula se opôs a esse projeto, alegando dessa vez que o rótulo de terrorista seria utilizado pelas facções para reforçarem ainda mais seu domínio territorial. Eu até imagino o quanto cada cidadão brasileiro que hoje vive em um território sob domínio de uma facção se preocupa com o fato dos criminosos passarem a dizer que são um grupo terrorista. Enfim, o centro da questão aqui é o seguinte: Lula posa de bom moço ao falar sobre a necessidade de cooperação para o combate ao crime, mas ele já deixou claro que não está disposto a fazer isso com quem não é seu aliado ideológico. E ainda tem mais um detalhe muito importante. O próprio Lula afirma que a criminalidade está evoluindo em uma velocidade sem precedentes. Só que ele não menciona que a sua ideologia contribui para essa evolução cada vez mais rápida. Talvez você não esteja lembrado, mas na saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça, antes de assumir o cargo no Supremo Tribunal Federal, ele e Lula defenderam o que eles chamam de humanização do combate ao pequeno crime. Essa ideia, defendida por eles, pode ser traduzida para um enfraquecimento no combate ao crime e nas punições aplicadas. Qualquer pessoa é capaz de perceber que punições mais brandas melhoram o custo-benefício para a prática de crimes e, consequentemente, pioram o cenário da segurança pública no país. Essa é uma pauta que a ideologia da esquerda insiste em defender, mesmo sabendo que não tem nenhum argumento lógico que a justifique. E pior, nós temos exemplos de lugares onde o pequeno crime é punido com muito vigor, como é o caso dos Estados Unidos.
Unidos. O resultado disso, na prática, é um cenário de segurança pública muito superior ao brasileiro. O cidadão norte-americano que mora nos subúrbios não precisa ter muros e grades nas suas casas, enquanto aqui no Brasil nós precisamos nos prender dentro de casa, precisamos nos enjaular. O governo Lula vê esses exemplos bem-sucedidos e joga no lixo, porque não fazem parte da ideologia de esquerda que eles defendem. E aí, diante destes fatos, qual é a única conclusão possível?